O Senado vota, nesse momento, a reforma trabalhista que altera sensivelmente as relações de trabalho no Brasil. Durante a tarde, a votação foi paralisada porque um grupo de senadoras da oposição protestou, ocupando a mesa diretora e impedindo o avanço do processo. Para falar um pouco mais sobre esse assunto, nós recebemos o cientista político, professor universitário e consultor Iberê Cirna. Iberê, boa noite, obrigado, viu, mais uma vez. Dá para explicar aí um pouco melhor o que aconteceu hoje à tarde lá no Senado? De que forma isso influencia aí no avanço das votações, Iberê? Não, primeiro o que aconteceu lá foi um verdadeiro vexame nacional. Vexame. Uma falta de respeito aos símbolos nacionais do Senado. É uma Câmara do Legislativo que deveria ser respeitada. Como disse muito bem aí o próprio presidente do Senado, não que seja partícipe das ideias dele, mas nem na época da ditadura se agrediu tanto as entidades do que está se agredindo agora. Então as senadoras habilmente entraram lá, teve uma senadora que teve o prazer de comer um alface, eu não sei nem que verdura que era aquela. Eu vi uma... entendeu? Não sei no que era. Eu vi uma foto na internet que eu fiquei realmente assustado, porque denigre demais a imagem, né? Não, e aí eu tomei, quer dizer, eu não entendo que se fala em democracia. Democracia... vamos fazer política. Ora, a oposição tem o direito de pedir vista, de pedir questão de ordem, de votar. Agora, se democracia for isso, nós realmente afundamos de vez o Brasil. O que significa? Significa que não existe respeito. Você veja lá, o presidente do Senado, eleito, gostem ou não, democraticamente, pelo processo, né? Que é estabelecido pela regra, foi votado, ele foi colocado lá. Agora, você não quer? Então eu não gosto, eu vou tomar a força. Foi o que fizeram. Habilmente colocaram só mulheres, porque você não consegue nem pegar pelo braço a mulher, porque é uma agressão da Maria da Penha, Maria não sei de onde, e aí você agrediu a mulher. Houve uma premeditação em relação a isso, né? Porque, na verdade, a oposição queria que fossem alterados alguns artigos da lei, o que, obviamente, iria retardar ainda mais a votação, porque se sofrer qualquer modificação lá agora no Senado, não é, Iberê? Volta para a Câmara porque sofreu alteração para ser votado de novo, não é isso? O que nós temos, está camuflado essa história toda. Primeiro que a própria senadora dá a explicação de que a reforma trabalhista vai obrigar com que mulheres gestantes trabalhem em lugares insalubres. Eu acho que devia ter um pouquinho mais de hombridade e vir dizer o seguinte: nós estamos defendendo, sim, a contribuição sindical, que isto faz com que os sindicatos, que sempre foi a base da esquerda brasileira. Para você ter uma ideia, nós temos hoje no Brasil 17 mil sindicatos. Sabe quanto é que maior número no mundo, né? Quanto movimenta 3 bilhões anuais. Agora, ninguém fala disso. Aí vamos começar a pensar naquela reforma toda alguns tópicos. Por quê? A estratégia da esquerda, da oposição, era que você tivesse uma votação em destaque. Se votou, ele tem que votar para a Câmara. Aí passa novamente pelo mesmo rito de votação. Ora, se não passou, como eu acho que não passa, né? Está aberta, nós estamos falando aqui ao vivo, né? Está aberta a votação, não se sabe o que deu. Retomaram, né? Retomaram, e me parece que em outro lugar, porque não houve, acho que está sendo feito, né, num anfiteatro lá do Senado, porque elas bateram o pé e não largaram a mesa. Então, se isto for aprovado, vai à sanção do presidente. E aí acabou a reforma e pronto. Mas o presidente também já não se comprometeu a que esses pontos que são polêmicos, né, da proposta, como esse das mulheres grávidas, até da contribuição sindical, né, existe a possibilidade de ser alterado. O presidente se comprometeu, através de medida provisória, a alterar essas questões. O que ele quer também na realidade, agilizar o processo de votação para que seja aprovada a mudança, essa nova lei trabalhista. Agora vamos pensar do lado do presidente. Tá. O presidente também promete, eu não sei se o presidente cumpre também. Então. Esse é um outro fato. Sim, existe essa possibilidade também, claro. E aí, assim, o presidente, na verdade, está querendo que aprove. Por quê? Porque não esqueça que na Câmara dos Deputados, na Comissão de Constituição e Justiça, estão votando a abertura do inquérito dele, né? Então, a partir do momento que no Senado eu consigo aprovar a reforma trabalhista, eu mostro para a base
de que ainda o governo tem força. E aí vai tentar mudar na Câmara dos Deputados a votação contra a abertura do inquérito do Temer. E vislumbra também uma possível aprovação da Previdência, né? Essa é uma outra história que eu acho que não vai aprovar tão cedo, mas de qualquer jeito, a trabalhista virou a espada vai para lá ou ela vai para cá. Esse é o divisor de águas que todo mundo quer. Agora, o que é lamentável, me desculpe, é o que fizeram com as nossas instituições. É difícil você assistir a agressão, mas nem no regime militar se agrediu as instituições. Então, falta um pouquinho de seriedade, gente. Falta um pouquinho de respeito ao Brasil. Isso é uma coisa, não está se respeitando, não se respeita mais o Brasil. Cada um faz o que quer. Se você pegar na Câmara, é um balcão de negócios. Está lá, troca o fulano, oferece cargo para votar a favor, para votar contra. Como aconteceu agora na CCJ, né, na comissão de... Sem dúvida. Ah, você vai votar contra, então troca. Gente, isso aqui é uma brincadeira. Quem vai votar a favor, fica. Isso. Quem vai votar contra, tira. Isso. Aí você vai... Olha, estamos liberando emendas aqui para você fazer parte lá da CCJ e votar. Então, esta coisa ficou de tal descalabro que nós, brasileiros, ficamos assistindo isso aqui e não sabemos o que fazer. Aí você vai pedir para ir para a rua, para fazer o quê? Para mudar o quê? Eu estou recebendo aqui a informação, Iberê, que o Senado aprovou, viu, a reforma. Então, se aprovou, agora, né, vai a sanção no presidente. E vamos esperar que o presidente cumpra a palavra daquilo que ele disse que, por medida provisória, consertaria o que os técnicos dizem. Ou seja, essas medidas polêmicas ele pode vetar pode. E, através de medida provisória, editar, regulamentar da maneira como é o desejo, por exemplo, aí, da oposição e da maioria dos... Não com uma emenda, porque aí quando você entra com uma emenda, ela volta para outra votação. Continua sendo medida provisória? Medida provisória. Aí ela tem o período de 120 dias até ser aprovada. Agora, nessa situação toda, eu falei aqui da reforma da Previdência, Iberê, tem clima também para esse governo aprovar uma reforma da Previdência? Quer dizer, porque a reforma da Previdência, vamos combinar, mexe demais com um grande número de trabalhadores brasileiros, né? E apagar das luzes, né? Porque daqui a pouco esse governo, se não cair, né? Se não for caçado também, está terminando. Não seria preferível uma negociação para que isso fosse feito a partir do ano que vem, a partir de 2018? Com uma nova administração? Mas o que nós podemos esperar, né, Irineu? A gente fica pensando, um Congresso que não representa absolutamente ninguém, um judiciário que politizou as suas decisões, um executivo que não tem respaldo de absolutamente ninguém. Veja aí a catástrofe do presidente no G20, entendeu? O representante de Tuvalu foi reconhecido e ninguém sabia quem era. Quer dizer, esta é uma brincadeira para o país. Entendeu? Eu estou rindo para não chorar, viu? Ora, mas que é isso? Então nós temos que repensar esse país, É lamentável o que estão fazendo com o nosso Brasil. Bom, Iberê, obrigado, viu, mais uma vez por participar conosco e até a próxima.